esse escudo, então beleza, isso aqui é crime. Legal. Mas se for aqui, não Sim. vai ser crime. E é óbvio, né, que a gente não pode ignorar que arte sempre foi formadora de opinião dentro da nossa Sim. sociedade. Eu queria, Sempre. eu queria pegar esse gancho aqui para trazer mais uma resposta de uma pergunta que a gente fez ao Dr. Maurício Bunazar, porque o argumento que o Léo está utilizando é que o show era artístico e não havia nenhum tipo de intenção de discriminação ali. Mas a juíza, ela rejeitou essa tese, dizendo que o fato de algo ser dito em tom de piada não exclui a responsabilidade penal quando envolve o racismo ou a discriminação, é o que disse a juíza. O julgamento aplicou o conceito de racismo recreativo, em que o humor é usado para disfarce de mensagens preconceituosas. A lei que trata desses crimes inclui expressamente o aumento de pena quando há o uso do meio artístico para prática discriminatória. Agora, o Dr. Bunazar vai explicar para a gente por que na avaliação dele essa tipificação que eu trouxe para vocês, o argumento da juíza, não se enquadra nesse caso. Dá uma olhada. Então é irrelevante dizer, o humor do Léo Lins é horrível, ele diz coisas horríveis. Primeiro que eu acho um problema grave dizer o Leonardo Lins diz coisas horríveis. Não, eu entendo que aquela personagem diz coisas terríveis justamente para chocar o público e obter o efeito de humor. Não é uma técnica absolutamente conhecida, uma técnica humorística absolutamente conhecida. Não é? Então eu tenho praticamente certeza que essa decisão não para de pé. E vou mais longe. Não é? O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, um voto do ministro Reinaldo, um baita de um voto do ministro Reinaldo, trancou um inquérito policial contra um humorista dizendo existe ânimos jocandi. Ainda mais de um humorista no palco, não é? Há uma presunção fortíssima de ânimos jocandi. E o que é esse tal ânimos jocandi? Ânimos jocandi, ânimos, intenção. Jocandi, brincar. Intenção de brincar. Quando nós temos o ânimos jocandi, nós retiramos o dolo, que é fundamental para a caracterização dos crimes de racismo. Não existe crime de racismo que não seja doloso, tudo bem? E aí alguns estão falando assim, bom, professor Bunazar, como é que fica a questão da lei antipiadas e tal? Alto lá. A lei antipiadas, não é? Ela tem uma causa de aumento de pena para o chamado racismo recreativo. Ninguém vai ser contra essa lei, não é? A ideia não é ser contra essa lei de maneira nenhuma, mas nós precisamos interpretá-la adequadamente. Então, qual que é a lógica de uma causa de aumento de pena? Não é? Isso até eu, que sou um civilista, sei. Eu preciso ter o crime e aí a causa de aumento de crime. Eu só posso aumentar uma pena, aumento de pena, perdão. Eu só posso aumentar uma pena se o sujeito incorreu naquela pena. Obviamente, não é? O que eu quero dizer com isso? Precisa ter havido o cometimento de um crime doloso, ou seja, o racismo é crime doloso, e então, ao olhar as circunstâncias, eu verifico se incide ou não aquela causa de aumento de pena. O que seria o racismo recreativo? Aquelas ocasiões terríveis, por exemplo, que acontecem nos estádios de futebol, em que o sujeito xinga lá o jogador de macaco, faz gestos, joga... Ah, não, eu estava brincando. Não, não, não. Alto lá. Isso não, você está deliberadamente ofendendo alguém num ambiente recreativo. Tá certo? Essa é a ideia fundamental do tipo. Não é criminalizar a piada. Nunca foi essa a ideia. Perfeito? É importante que se diga isso. Então essa lei, na minha concepção, evidentemente, não se aplica ao caso Léo Lins. Por quê? Porque eu não posso falar de aumento de pena se não houve o crime doloso. E de fato não houve, porque está ali o chamado ânimos jocante. Muito bem. Alguns autores escreveram, né, a decadência do ânimo jocante, já não se aceita mais o ânimo jocante. Isso é bobagem, com todo respeito a quem pensa dessa forma. Repito, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentíssima, reconheceu que o ânimo jocante afasta o dolo, como de fato não poderia deixar de ser. Né? Não existe isso de superar do ânimo jocante. Não é? Enquanto o crime tiver de ser doloso, e espero que continue sendo assim, o ânimo jocante o afastará. Perfeito? Teve uma outra pergunta que eu fiz ao Dr. Maurício, que foi dele tentar explicar para a gente se há outras condenações iguais a essa que aconteceram em outros países. Tem algum tipo de exemplo do que aconteceu com o Léo Lins em outros países? Ele responde agora. No mundo, né, eu vou falar do mundo ocidental, evidentemente,
Não é incomum que artistas sejam perseguidos, sejam acionados judicialmente, principalmente na esfera civil, não é que é a minha esfera de atuação única, não é? Eu ia dizer principal, mas não é principal, é única. Minha esfera única de atuação. Mas não há notícia de que um humorista tenha sido condenado à prisão por fazer piadas, não é? Nós tivemos humoristas que foram condenados por cometer crimes, né? O Bill Cosby, por exemplo, foi acusado de crimes sexuais, ele é humorista, foi condenado. Alto lá, não tem uma coisa nada a ver com a outra, não é? Um humorista no palco faz uma piada, é processado, julgado e condenado. Eu, sinceramente, não tenho notícias. Pode ser que tenha havido, até capaz que tenha havido, mas eu não conheço e duvido, para dizer a verdade, que nós tenhamos em algum outro lugar do mundo tamanho grau de violação à liberdade artística. Eu realmente não tenho conhecimento disso. E para fechar, a gente perguntou até que ponto as pessoas hoje podem se sentir livres para se expressar sem o risco de serem punidas. O Dr. Maurício responde essa nossa última pergunta. Essa decisão ela é triste, é uma decisão triste, porque ela impacta o nosso dia a dia, não é? Impacta porque as pessoas passam a ter medo de falar. Eu vou contar um episódio muito simples que aconteceu ontem, na missa de domingo, né? Então, no dia 8, né? Na missa de domingo, o padre foi falar e fez ali a sua homilia, e ele foi mencionar uma questão de unidade da igreja. E ele parou e falou, olha, eu não quero falar mal de nenhuma religião, eu sou católico, nós respeitamos todos, eu tenho medo de falar alguma coisa aqui e eventualmente ser processado. Veja, até um humorista lá foi preso, já falou que foi preso. E a homilia dele ali parou naquele momento, ele ficou receoso de falar. Então, é muito triste que as pessoas passem a ter medo de dizer aquilo que elas acreditam. Veja, é óbvio que eu não posso cometer crimes por meio da minha palavra. Mas também é óbvio que eu não devo criminalizar o discurso que não me agrada. É esse o ponto principal, na minha opinião. Estou sempre às ordens de vocês. Obrigado, uma ótima manhã. Obrigado, doutor Maurício, aí pelas explicações, aí pelo ponto de vista dele, que é diferente do Felipe Reis, certo, Reis? Então, uma das coisas que foram ditas aí é de que o stand-up, ele é uma arte igual uma novela. Só que o próprio Léo Lins escreveu um livro que é um manual de stand-up, que é O Segredo da Comédia Stand-up, onde ele mesmo desfaz essa teoria. Ele diz o seguinte: a piada de stand-up é emoção mais ponto de vista, e a emoção completa o seu ponto de vista sobre o assunto, o que determina a emoção da entrega da piada. Ou seja, ele diz nesse livro que o stand-up completa o ponto de vista do humorista sobre um assunto. Aí fica difícil defender, né, querido? Carla Albuquerque. O Felipe traz um ponto aqui bastante importante, né? Então, quando ele diz, não, ali é um personagem, é o Léo Lins, não é o Leandro Lins, tem ali um certo sofisma, né? Então, assim, eu também entendo isso. Quando, assim, você vai pegar, né, até apresentações de outros humoristas, e eu assisti há pouco tempo atrás uma do Thiago Santinelli, onde ele vai trazer histórias da vida dele. Ou seja, veja como a vida da pessoa também é colocada ali naquele centro de atenção, né? No centro de humor. Só que naquele caso ele estava fazendo piada dele mesmo. Tem um outro humorista que eu particularmente sou apaixonada, que é o Diogo Almeida, né? Que ele é um professor, então assim, ele vai trazendo piadas daquele universo, da onde ele viveu muitos anos. São piadas muito inteligentes, gente, assim. Ele é um ponto fora da curva, tá? Eu amo esse humorista. Ele trata as questões sociais, mas ali com muito respeito, entende? Então ele faz um humor, para mim, muito inteligente, mas ao mesmo tempo um humor que ele vai ali, né, tocar milhares de pessoas. Ele nos coloca para pensar. Eu sou a favor do humor inteligente. Eu gosto da inteligência, de que, sabe, vou mexer aqui com o meu cérebro. Eu não sou contra o humor. Muitas pessoas estão falando, mas então, se a gente vai condenar o Léo Lins, então a gente não vai poder ter um filme de ficção, um roteiro. Gente, são coisas completamente, né, diferentes e diversas. Uma ficção é uma ficção. O que a juíza está trazendo ali, de novo, a Luana falou
muitíssimo bem. Milhões de aplausos para ela, porque ela trouxe o seguinte: são duas leis que estão ali, né, em choque, duas leis muito importantes. A da dignidade humana, aqui do racismo, e aí você vai ter a outra, que é da liberdade artística, né, que também pode se esbarrar com a liberdade de expressão, entre outros direitos. O que vale mais, né? Qual é a lei que é mais importante? De novo, ela também, para mim, ela fechou com chave de ouro. Não existe, né, solução simples para problemas complexos. Nos colocou aqui para pensar. Sabe, todos, né? Eu acho que assim, o Léo Lins tem um papel bastante importante. Ele nos coloca para pensar. Isso, de fato, é piada? É isso? Isso é aceitável? E, de novo, eu coloco aqui, é o direito que vai resolver um problema social? Porque eu entendo que isso é um problema social, uma questão de educação. Se ele conta piada lá, que ele chama Sim. de piada, você vai, paga o ingresso, assiste, e você? Como é que está você dentro desse contexto? Fefe, chegou superchat pra gente, né? Antes de eu passar aqui pra Luana. Chegou, Clóvis. Obrigado aí, gente. O dinheiro Conte. então bom, paga as contas, né? O Hélio José Souza Júnior, ele diz o seguinte, ó. Muitas pessoas passaram a rotulá-lo como racista, baseando-se na condenação judicial. Até porque a maioria da galera, às vezes, eu acho que nem viu a piada, né? Mas, e se ele for absolvido na segunda instância? Essas pessoas vão mudar a narrativa ou até se retratar? Já que a justiça não o mais consideraria criminoso? Doutora Luana, por favor. Aí a gente vai cair na mesma discussão que o advogado Léo Lins traz, que é o tal do ânimos, né? Do dolo. Qual que é o dolo? O dolo, quando eu estou falando, que essa piada tem um cunho preconceituoso, que essa piada é de mau gosto, que essa piada é racista. O meu dolo aqui é de caluniá-lo, ou o meu dolo aqui é como a gente está emitindo opiniões. Então, tudo vai recair exatamente nessa discussão, que é a grande discussão do caso do Léo Lins. E assim, eu vou falar uma coisa para você, Paulo. A culpa é do Bebeto, de tudo isso. A culpa é do Bebeto. Já assim, trazendo aqui esse ponto de gancho para conversar com vocês, porque eu tô aqui de olho no chat, é, observando as conversas, e eu percebo que as pessoas, elas acabam vivendo em um mundo paralelo dentro da sociedade. A lei que é de 2023, que estipulou, eu não sei se eu tô aparecendo. Para mim, eu tô travando aqui. Eu não sei se eu tô ok para você. Agora tá ok, tá ok. Pode seguir, Tá. doutora. A lei que mudou atualmente, que incutiu o racismo recreativo como causa de aumento de pena, que colocou uma qualificadora para o racismo cometido em casa de espetáculos, é uma lei que foi votada pelo nosso Congresso Nacional. É uma lei que foi votada representando o desejo das maiorias. Por meio do quê? Por meio do exercício de voto. E é uma lei de autoria do Bebeto, por isso que eu falei que a culpa é do Bebeto, que tinha, inicialmente, na justificativa do projeto de lei, coibir o racismo dentro de estádios, tá? Então, assim, as pessoas precisam entender que como que a sociedade se expressa por meio de leis? Por meio do seu Congresso, pela votação. Então, se você está desgostoso com essa lei, se você discorda que haja racismo por meio de uma piada, a gente tem que mudar a lei. Essa lei passou. O Congresso vai lá ver o que o seu senador votou, o que o seu deputado votou, porque é isso que aconteceu. E a advogada, tá? A advogada a juíza fica amarrada a essas percepções. Só que digo uma coisa: acho talvez que a gente vai entrar numa discussão muito séria sobre a proporcionalidade dessa pena. A gente teve aí o caso daquele advogado João Neto, que todo mundo viu, né? Que ele bate na agride na namorada, que ele Pegou ensanguentou todo menos do que o Léo Lins, né, 4 anos. Que Ele pegou isso? 4 anos. Ele pegou 4 anos. Então a gente vai ter uma discussão de proporcionalidade, como o advogado falou, vai ao TRF, vai ao STJ, e eu tenho uma notícia no que tange ao STJ. Nós temos um julgado muito recente, de 16 de setembro de 2024, eu estou com ele aqui na minha tela. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, num habeas corpus, que entendeu o seguinte, que em shows de stand-up comedy, a intenção de caçoar, ou seja, o ânimo jocande, que é o ânimo somente de contar uma piada, ele é presumido. Ou seja,
Se há presunção de que o ânimos é de piada, então não há crime. E o ministro Reinaldo da Fonseca, ele fala, isso é presumido em show de stand-up comedy. O que tem que haver aqui, portanto, é uma demonstração que ele sai da intenção de caçoar e entra numa intenção de ofender, de causar o preconceito. Na sentença da juíza, ela demonstra isso por causa de uma fala que ele diz assim: eu tô aqui para ofender mesmo, as minhas piadas são preconceituosas mesmo. Então aqui o Tribunal de Justiça, as cortes superiores vão ter que enfrentar isso. Será que essa fala dele é suficiente para afastar o ânimo de brincadeira, o ânimo de jocante? Ou não é suficiente para afastar, e aí a gente vai ter uma possível absolvição, porque nesse caso era um stand-up, era um show de comédia em que a pessoa fez uma piada com um cadeirante e ele foi absolvido aqui. Posso só dar a minha humilde opinião final nessa história toda, porque eu ouvi atentamente cada um de vocês e queria colocar Agora três o juiz pontos. vai dar a sentença. Agora vai o juiz. Xandão, já estou incorporado, já só falta ficar careca. Qual é o meu ponto em relação a tudo? Acho uma seara extremamente perigosa da gente ver uma justiça entrar. Porque tudo vai ficar muito relativo. Perguntas vão começar a aparecer no momento em que a gente vê Léo Lins preso, 8 anos de prisão por fazer um show numa piada. A Carla levantou bem. Quem participou do show é cúmplice, de alguma forma? Quem bateu palma no show também vai ser preso? Como é que vai ficar a liberdade criativa dentro de um show de se fazer ironias e de se brincar assim com minorias? É proibido, então, as pessoas fazerem piadas sobre minoria. Não pode mais fazer. Então isso tem que estar na lei, escrito, tem que estar lá. Humorista não pode fazer piada sobre minoria. Aí nós vamos virar aquele vídeo do Fernando Caruso lá, que o cara fica fazendo a piada e a sirene toca o tempo inteiro. Eu acho perigoso. E assim, eu quero deixar claro isso, que eu conheço o Léo. O Léo não é racista. O Léo não é homofóbico. O Léo não é isso. O Léo é um roteirista ácido, que pode ser que de alguma forma tenha feito piadas sem graça. Só que, infelizmente ou felizmente, nós ainda temos algum tipo de liberdade de expressão garantida nesse país. E dentro de um show de humor, esse é o ponto, assim. Se ele fez uma piada, na minha avaliação, ruim e fraca, ele fez uma piada, ele não saiu na rua xingando uma pessoa, ele não, entendeu? Era dentro de um contexto ali. O show era ruim, a piada era ruim, aí é outros 500 que a gente pode entrar agora. Se nós entrarmos, na minha humilde opinião, na regulação dessa coisa do fulano falou, o ciclano falou e não sei o quê, nós vamos entrar num negócio maluco, que é o que a Luana disse agora, na minha humilde opinião, assim. Como é que você pode? Aquele advogado João Neto deu tabefe, a mulher sangrou, caiu no chão. Pelo amor de Deus, como é que o cara me pega 4 anos e o Léo Lins me pega 8, gente? Assim, é desproporcional. Ninguém vai compreender um negócio desse. Não há advogado que me convença que isso é minimamente plausível, entendeu? Não dá. Então nós vamos começar a ter, eu acho, um movimento perigoso que é o descrédito da justiça. E numa democracia, quando você tem o descrédito da justiça, você tem anarquia. E anarquia é cada um por si, Deus por todos. Isso é péssimo, é péssimo. Justiça tem que ser respeitada, credibilizada. Só que ela precisa ajudar também, né? Esta é minha humilde opinião. Xandão não vai deixar você falar, porque você já falou Mas, muito. Paulo, as minorias Agora não muito. eram- as Já foi, minorias- Eu já não foi. aguento mais. Por que as minorias não... Eu não elas não eram aguento ouvidas? mais. As Que minorias ouvidas, não irmão? existia Para. crime porque as minorias eram invisibilizadas. Não aguento mais. Pô, agora, Era peraí, agora normal então- fazer piada, era normal zoar um preto, normal zoar um gay, porque a gente era invisibilizado. Nós não tínhamos proporcionalidade nem em lugar nenhum, em congresso em lugar nenhum. Não existia lei porque nós não Mas, ô, estávamos Reis, lá. Num show, Ô, Rei, mas você tá amigo, esse falando é o como se ponto. fosse um negócio na É rua, a num galera te show. condenando. É só num Não, show. gente, tá, mas é um Chato. crime. É um crime que não existia porque não tinha visibilidade. Fala, Lu. Ô, Paulo, eu só queria deixar uma informação que eu tô vendo muito aí no chat. Não é o Brasil o primeiro país, tá? Eu vi que você perguntou para o advogado, mas eu não consegui ouvir o que ele estava falando. O primeiro país a impor leis com base na criminalização de condutas de manifestações artísticas. Adivinha qual foi o primeiro país que fez isso?
Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos da América, a Lei de Direitos Civis Americanos de 1964, ela foi inspirada em combate à lei Jim Crow, que é Jim Crow, Crow de corvo, que era um humorista que fazia teatro com blackface e segregava mais as condutas racistas. Então, não é a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer Muito bem. no mundo. Fefe, nós temos mais os últimos superchats desse assunto? Tem, Por favor. tem 2 superchats e eu quero falar também. Por favor. Ah, brincadeira, viu? Mas primeiro eu vou ler o superchat, porque prioridade é quem paga, não é mesmo? Fala. Vamos lá, vamos lá. O Hélio mandou mais uma aqui, ó. É o Hélio, obrigado, viu, Hélio? Ele pagou nossas marmitinhas de hoje. Algumas leis têm interpretações subjetivas, ficando às vezes no entendimento do juiz, mais do que do contexto da situação. Tenho a impressão de que algumas pessoas estão usando essa condenação como argumento para validar posicionamentos pessoais. Olha, o Hélio, gente, vamos chamar o Hélio para ser comentarista aqui, viu? Eu adorei o Hélio. Que mais, E tem um Fefe? outro aqui também, outra, na verdade, né? Temos a Elionai Santos, que diz o seguinte, ó, o Brasil está evoluindo tanto. Oi? É o Elionai, desculpe. Tem um casal na foto. É o né? Elionai. É uma mistura de Hélio. Ex-Todes, todos Nescau Santos. O Brasil está evoluindo tanto que até na época da monarquia, o bobo da corte tinha liberdade para fazer humor e sátiras ao rei e à sociedade. Agora só vou dizer minha opinião em 30 segundos. Primeiro, Por favor. a galera tá falando, ai, não é piada engraçada, não é piada engraçada. Eu achei super engraçada. Entendeu? Aí vai da capacidade de cada um se desprender e se ofender com uma situação. Por exemplo, eu faço piada de situações, de uma situação cômica que minha mãe morreu. Sou eu acho engraçado. E é o seguinte, se o Léo Lins tem a possibilidade de fazer isso num teatro, é porque tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E essas pessoas também têm que ser respeitadas. E eu tenho certeza que, ao contrário do que o Reis fala, tem minorias que gostam de ir provoca nesses o Reis, shows hein? para se sentirem representadas. Porque muitas vezes você não fazer piada de alguma coisa, piada. Não estou